Bom dia, galera. Bom dia, povo. Então, sou boa para fazer essas coisas de vídeo, não. Mas hoje eu resolvi fazer diferente no 2 de abril, gravar um vídeo para vocês. Todo mundo que me conhece sabe que eu tenho um filho hoje com 12 anos, né, com diagnóstico de TEA, né? Para quem não sabe, é o transtorno espectro autista, onde abrange assim todos os tipos, né, que engloba, né, todos os tipos de autistas, e que diz que eles têm transtorno global de desenvolvimento, né? Hoje a gente vê várias classificações, nomes, bastantes estudos, graças a Deus, né, que era uma coisa que era muito fora da realidade que nós vivemos e que muitos ainda nem conhecem. Mas essa data de hoje serve como todas as datas que a gente tem de comemoração, né, que a gente sempre celebra um dia, e hoje a gente costuma celebrar não o autismo vamos dizer que o autismo é bom, o autismo é maravilhoso. Não, gente, quem convive com autismo ou que tem parentes e família sabe o quanto é difícil lidar com o autismo, como é difícil lidar ainda mais com o estigma das pessoas e com o preconceito e com a falta de aceitação. Isso é mais difícil ainda. Falta de empatia, que é a palavra que falta hoje. É moda, né, falar empatia, mas é uma palavra que realmente explica muito a entender essa intolerância sobre o autismo, porque assim, eu costumo dizer que é um olhar feio, né, um olhar acusador, né? Quando tem eu trabalho, quem me conhece sabe, eu sou farmacêutica numa unidade pública de saúde. Eu lido com crianças que entram na farmácia o tempo inteiro. Ali muitas sem o diagnóstico, né, mas que a gente consegue perceber, né, que é uma criança, acima de tudo é uma criança, sem rótulo, né? E a gente consegue ver e perceber o olhar das pessoas para suas mães, né? Que está ali com um julgamento de que essa criança é mal criada, essa mãe não sabe cuidar, essa mãe não sabe doutrinar. Mas, gente, quando a gente descobre um diagnóstico de um filho autista, além de tudo é assustador, né? E é uma coisa nova. Não é como... Porque a gente traz na nossa criação... Às vezes a gente é criado de uma forma e a gente às vezes espelha a criação nos nossos filhos, né? E o autista não tem uma fórmula certa de criação. Não tem, gente. Não tem uma forma certa de comportamento. Não tem. Eu tô aqui como mãe, né? Não tô como profissional, tô como mãe. Então a gente lidar com o autista dia a dia, procurando entender, conversar, acima de tudo ter paciência. A palavra é paciência. O que a gente sabe hoje é que muitas terapias estão aí para somar. Se não fossem as terapias, a gente não teria condições de hoje ter nossos filhos assim mais evoluídos, né? Evoluídos para uma sociedade, né? A gente precisa que eles sejam aceitos nessa sociedade tão fechada, cheia de tabu, de princípios, né? E a gente precisa que nossos filhos sejam aceitos nessa sociedade. E assim, hoje eu venho aqui só para falar para as pessoas na rua, quando passar perto de uma criança que você vê que é diferente do que a sociedade exige, né? Que tenha um pouco de compaixão. Se você não puder ajudar aquela mãe, não atrapalhe. Não julga com olhares, não julga com pensamentos
Muitas ligam para a polícia, muitas chama direito tutelar, porque a criança está crescendo. Gente, pelo amor de Deus, se aquela criança é autista, só o pai e a mãe daquela criança sabe como aquela criança é dentro de casa. Venha para ajudar, para dar uma palavra, para dar uma indicação de um terapeuta bom, para dar uma indicação de um terapeuta gratuito, que é a coisa mais difícil da gente como os pais, ter tratamento gratuito. Então dá um acolhimento de vida, um acolhimento que faça com aquele pai, com aquela mãe, que aquela criança tenha força e coragem de continuar lutando. Não a diminua, não deixe ela fragilizada mais do que ela já está. Porque um pai de um autista, uma mãe de autista, ou qualquer familiar de um autista é fragilizado sim. Porque é uma situação nova a cada momento. A cada momento a gente tem que lidar com um comportamento diferente. E a gente tem que buscar força para a gente poder estar conseguindo fazer com que esse autista ele evolua. Eu estou falando a palavra autista toda hora porque hoje é isso, é conscientização do autismo. Mas não rotule seu filho, não crie rótulos para o seu filho, não fale, o meu é moderado, é leve, é severo, não. Além de tudo, ele é seu filho, é sua família, é uma criança. Então trata ela como uma criança tem que ser tratada. Se ele crescer, trate ele como um adolescente, como ele tem que ser tratado. E se ele estiver numa fase adulta, trate ele como um adulto. Só que lembrando sempre as suas limitações, e que não são poucas, são grandes. Então, o povo que anda aí na rua, todos os dias tem uma fila, vamos dar prioridade para essa mãe, para esse pai, vamos abrir o coração, vamos se colocar num lugar deles, porque essa vida, essa falta de desenvolvimento global que uma sociedade requer, né? Eles têm muita dificuldade. Eles não gostam de barulho, eles não gostam de sensibilidade, eles têm sensibilidade ao som, às cores, a muitas luzes. Eles não gostam de toque, muitos deles não gostam de toque, de abraço. Isso não é característica única não, tá, gente? Isso eu tô falando, englobando. Tem uns que, mas o meu filho gosta de toque. Ok, mas isso não é uma sentença para todos. Mas se você estiver numa fila e ver que aquela fila está demorando e que uma criança está muito, muito intolerante, gritando, se socando o pai e a mãe, não julgue não, gente, dá a sua vez. Ajude, não critique não, ajude essa mãe, porque acima de tudo ali ela tá sem saber o que fazer. Primeiro, ela não sabe como lidar com seu filho e segundo, ela não sabe como lidar com os olhares da população. Então, ao invés de mais julgamento, vamos ajudar, vamos abrir nosso coração, vamos ajudar no que a gente puder, não julgar, tá? Já passei muito, muito por isso na minha vida, de julgamento com meu filho. Hoje não, hoje eu aprendi que, independente de olhares, estou ali cuidando e educando meu filho. Mas até eu chegar nesse ponto, gente, eu passei por muita coisa. E aí eu falo para essas mãezinhas, para esses familiares e para essas pessoas anônimas que não tem, nem sabe o que é autismo. Vamos parar um pouquinho para ouvir esse vídeo, vamos parar para ouvir hoje. Muita gente por aí está se manifestando, porque o autismo ele comete a mais 90% das crianças, gente. Assim, perdão, é de cada tantos nascidos, tantos agora estão nascendo autistas, ou seja, o autismo como tem muitos especialistas, então hoje a gente consegue identificar o autismo em muito, muito, muito mais crianças nascendo. E o diagnóstico está sendo muito, muito mais precoce. Então, não é uma indicação que está crescendo, ouço muito isso, que está nascendo muito autista, não. É porque hoje a gente tem profissionais interessados em descobrir diagnóstico de autista. Hoje a gente tem profissionais, eu estou dizendo em nível Brasil, tá? Que estão ali proposto a tentar entender, né, esse transtorno, tentar
ajudar com que a vida desse autista, dessa criança, desse adulto, desse jovem seja melhor nessa sociedade tão fechada, né? Então é isso a minha mensagem de hoje. Eu resolvi deixar como vídeo, tá? Tenham um bom dia a todos. Daqui a pouco meu filhote tá acordando, hoje ele tá dormindo, ele dorme até mais tarde, que agora tá rapazinho. Mas vamos ter mais consciência, mais respeito, mais olhares e vamos procurar entender antes de julgar, tá bom? Beijo a todos, um bom dia para vocês, um bom café.